Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal, Kátia Gaia, é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Olá, Cris. Olá, Kátia, que honra estar contigo toda terça-feira aqui, né, na NET e amanhã na NGT, né? Isso mesmo. E vocês que nos acompanham, 9 anos de programa Enigmas, dia 8 de abril. Você vê, Kátia Gaia, quanto tempo? Então, dia 9 nós teremos um especial aqui, né? Em memória de muitas coisas boas, né? Nós vamos lembrar muitos fatos, muitas situações. E você é o nosso convidado especial, porque é graças a você que nós estamos aqui. É verdade. Não é? São 6 milhões de acessos e a gente agradece a vocês que curtem esse trabalho de conscientização. É isso aí. E agradecemos a todos que um dia nos ofereceram e deram a oportunidade de colocar este programa. E hoje nós estamos aqui na TV Grande ABC, onde nós estamos também já entre anos, 3 anos já, né, Cris? É verdade, 3 anos. Aqui nessa sede, quase 1 ano, na anterior, 2 anos. E nós agradecemos muito porque aqui nós nos sentimos em casa. E agradecemos muito ao Walter Estevão pela oportunidade. É isso aí, gratidão, né? É isso Kátia aí. Gaia, hoje nós temos lá. uma pauta extremamente especial, porque eu tive mais de 1.000 pessoas pedindo esse tema. Eu recebo 3.000 e-mails, né, por dia e eu só olhava no tema, resgates coletivos, porque, afinal de contas, a gente tem tido essas ocorrências frequentemente, não só no Brasil, fora do Brasil. Então a gente trouxe uma pessoa que sabe o que vai falar, que conhece muito sobre esse assunto. Sim. É coordenador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, do Dr. Valdo Vieira. Sim, e ele veio para falar sobre esses resgates coletivos. E o nosso convidado hoje é Gustavo Pimentel. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Estar contigo. Honra imensa. Obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento nosso, do que nós estudamos lá na instituição, aqui com vocês. Agradecemos muito ao Instituto e todos que já estiveram aqui, né, nesses longos anos e continuarão. E continuarão conosco aqui, né, trazendo esclarecimento, que essa é a grande finalidade, né? Perfeitamente. Bom, Gustavo, para não perder tempo, eu vou começar com as perguntas aqui. Claro, vamos lá, vamos procurar. Qual é a visão da projeciologia e da conscienciologia sobre resgates coletivos? Muito bom. Bom, a conscienciologia e a projeciologia são ciências, né, são neociências, que buscam estudar a consciência de maneira integral, considerando todos os seus veículos de manifestação, considerando as suas múltiplas vidas, considerando uma realidade bioenergética, né? Então, naturalmente, esse assunto de resgates coletivos, ele tem uma certa relação, porque a curiosidade sempre puxa para o lado da transcendência, né? O que acontece nessa realidade sobre uma ótica multidimensional, né? E o que se percebe é que muitas vezes esses acidentes, essas situações coletivas, muito tem ainda relação com o comportamento das próprias pessoas que estão hoje se manifestando nessa dimensão intrafísica, né? Nessa dimensão mais física. Então nós vemos acidentes propiciados aí por empresas, por instituições que deveriam hoje ter um olhar já mais técnico, mais científico, frente à segurança, à preocupação das pessoas, e muitas vezes isso acaba não ocorrendo, porque o foco muitas vezes está na questão financeira, na questão do aumento da lucratividade das empresas, do repasse dos lucros para os investidores, né? E naturalmente acaba levando a situações onde ocorrem esses acidentes, sejam eles acidentes, a exemplo do que a gente viu recentemente com barragens, ou mesmo acidentes aéreos, que também não isenta a responsabilidade de pessoas, de gestores, né? E isso muitas vezes acaba sendo atribuído à espiritualidade, à multidimensionalidade, o que nem sempre tem essa conexão tão direta assim. São fatos
muito mais provocados por agentes aqui na nossa dimensão do que algo provocado pelo um plano espiritual, pela dimensão extrafísica, onde uma dimensão onde tem as consciências que não estão nesse corpo físico assim como nós, né? Então a gente olha para isso com um olhar mais neutro, procurando entender, estudar os fatos, para a partir daí começar a entender para que lado a gente tem que puxar esse viés, se é um acidente realmente, se foi algo propiciado de uma forma mais sutil, enfim, é algo que precisa ser estudado e não rotulado sempre que é um viés propiciado pela espiritualidade. Perfeito. Esses acidentes com mortes coletivas, eles são planejados pelos mentores, amparadores, puxando o gancho do que você acabou de falar. Legal. Então, isso, de forma alguma, são situações planejadas pelos mentores, pelos amparadores, como nós chamamos na conscienciologia, né? Essas consciências, elas têm um interesse muito maior na evolução consciencial, ou seja, para que nós tenhamos a vida intrafísica, a vida nessa dimensão, como uma oportunidade de evoluir, né? E quando a gente olha para esses fatos, a gente vê que esses fatos estão muito mais ligados a comportamentos patológicos, comportamentos incoerentes com um olhar de uma consciência mais madura do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista de maturidade consciencial. Então, os amparadores, eles estão observando que quando esses acidentes ocorrem, muitas vezes eles atuam para ajudar nos resgates que ocorrem das consciências ali que possuem condições de serem resgatadas, que também não é 100% dos casos, porque depende muito do nível de lucidez, de maturidade da pessoa que passou pelo acidente em si. Perfeito. Gustavo, e qual a responsabilidade das consciências que causaram esses desastres, né, esses resgates coletivos? Perfeito. Isso é importante da gente pensar, porque isso remete ao tamanho da responsabilidade que muitos gestores têm na mão quando tomam decisões que vão impactar a vida de muitas pessoas, né? Isso promove o que a gente chama de interprisão grupo kármica, que é essas consciências quando tomam decisões, por exemplo, de não dar manutenção numa determinada barragem ou liberar uma determinada barragem para funcionar porque ela está adequada e posteriormente vem um acidente, ainda que eles já sabiam disso, de que não estava adequado, né? Estava visando o lucro. Essas pessoas envolvidas nessa tomada de decisão, muitas vezes elas trazem para ela um processo kármico muito forte, muito intenso, que em algum momento da história dessa consciência, ela vai ter que limpar esse processo, né? Porque você está impactando a vida de pessoas que estão diretamente ligadas ali, que foram afetadas pelo acidente em si, e indiretamente milhares de outras pessoas são afetadas, né? Se a gente pensa num efeito rebote disso, de outras pessoas que são indiretamente afetadas, é um impacto muito grande para a evolução de muitas consciências. Então isso gera uma situação chamada interprisão grupo kármica. Interessante. E você fala da responsabilidade, então, destas pessoas. E no caso, as vítimas, né, por elas passarem, tem uma conexão para participar desse momento? As vítimas, no caso. Ok. É sempre importante a gente pensar que todos nós temos livre-arbítrio, tá certo? E que quando nós nos vemos atuando numa empresa onde a gente já observa alguma postura antiética, alguma postura que em algum momento algo pode vir a dar errado, a pessoa sempre tem a opção e a escolha de fazer parte daquilo ou não, ainda que ela tenha uma dependência financeira muitas vezes daquilo. Mas sobre a ótica da multidimensionalidade, da espiritualidade, ela tem a opção de escolher estar ou não inserida naquele contexto. Claro, muitas vezes ela não sabe que vai ocorrer um acidente, né? Mas ela sabe que a empresa tem uma série de um conjunto de posturas antiéticas. Então, ora sim, a pessoa pode ter uma parcela de responsabilidade,
Ora não, ora ela vai ser realmente vítima da situação, que é o que muitas vezes nós chamamos de acidente de percurso. Então a pessoa ela se inseriu num contexto que aquilo ali gerou esse acidente de percurso que vai interromper aquela vida intrafísica que ela está tendo. Então a consequência, o pós-acidente vai depender muito do nível de maturidade daquela consciência. Quais são as crenças que ela tinha, como ela enxergava a multidimensionalidade, se ela tinha lucidez para o que ocorre pós-acidente, né, o pós-descarte do corpo físico. Sim. Então, quanto mais lucidez, maturidade essa pessoa tiver, mais facilita o trabalho dos amparadores para fazer o resgate dessa consciência depois. Perfeito. Tá. Gustavo, quem são os cons-réus? Os cons-réus, perfeito. Isso é importante da gente pensar porque é um termo que foi trazido pelo professor Valdo Vieira num tratado científico chamado Homo sapiens reurbanizatus. Essas consciências que nós chamamos de cons-réus são consciências reurbanizadas. São consciências que foram retiradas de bolsões extrafísicos ou de comunidades extrafísicas que possuem um grau de patologia ainda muito grande, né? Então são consciências que estavam se manifestando nessa dimensão extrafísica, nesses bolsões, muitas vezes por milênios ainda atrás, por situações onde o planeta Terra ainda estava num ambiente muito degradado, numa situação de sociedade muito inferior ao que nós temos hoje. Então essas consciências, elas são retiradas desses bolsões, são trazidas aqui para a nossa dimensão intrafísica, para a nossa dimensão atual, e elas são, então, ressomadas, né? Ocorre que ela tem um nível de maturidade, um nível de cognição que remete a comportamentos do passado, onde pouco tinha valor a vida do outro, né? Só que essas consciências, muitas vezes, elas têm muita energia, elas são pessoas que muitas vezes foram líderes e hoje, muitas vezes, elas vão parar em posições de liderança dentro das empresas. O que faz com que tenhamos empresas, que tenhamos decisões ainda dentro de ambientes com muita falta de lucidez, onde se prioriza excessivamente lucros, onde se prioriza sempre o crescimento, o fator econômico, mas não se olha pelo viés da evolução consciencial, pelo viés da responsabilidade para com o outro, para com a sociedade, né? Para que evite-se situações de acidentes que demandem depois uma atuação de resgate coletivo de equipes extrafísicas, de equipes de amparadores. Que esclarecimento fantástico. Maravilhoso, né? Bom, por isso que eu amo a Conscienciologia. Eu adoro porque eu sei que a seriedade do Dr. Valdo e todas as pessoas que estão envolvidas é muito grande. Eu gosto dessa não ligação com religião, que tem uma explicação científica e pelo estudo que há, né, Kátia Gaia? Sim, isso é fantástico. Bem, Kátia Gaia, nós estamos nos nossos momentos finais para o nosso comercial, né? Isso mesmo, ainda bem que não do programa, que tem muito mais. Tem muito mais. Então você fica grudadinho aí, porque o assunto é de interesse coletivo. Fica aí, a gente volta já já com Gustavo Pimentel, continuando com esse assunto. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, Centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos aqui com o programa Enigmas ao vivo. E para você que quer conhecer um pouco do nosso trabalho, você tem lá no Cron TV um arquivo maravilhoso de muitos vídeos, mais de 1.500 vídeos. E 700, Katia. Olha só, a Cris sempre pontual, porque ela cuida com muito carinho desse nosso canal lindo. E ali você pode acessar todos os programas anteriores, outros projetos que nós temos lá em vídeos. Então, por favor, vai lá, aperte a sineta, se inscreva, você receberá rapidamente este vídeo. E também nós estamos com o site novo do programa Enigmas, www.programaenigmas.com.br. Em breve a nossa loja virtual, vocês terão acesso a conteúdos maravilhosos, então fique aí ligadinho que nós vamos contar para vocês. Cris de Pascoal no Facebook e Instagram, Kátia de Gaia também no Instagram e Facebook, meu site www.soldegaia.com.br. E eu volto aqui com uma pergunta para você, Gustavo, porque tá muito bom. Nossa, demais. Muito bom mesmo. Qual a relação das reurbanizações extrafísicas, dos resgates extrafísicos e a projeção consciente, que é muito estudada no Instituto, não é mesmo? Exatamente. A projeciologia, que é a ciência que estuda a projeção consciente, é uma das especialidades de estudo do IPC. Eu indico muito para todo mundo que me pergunta. Ah, muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma correlação disso, que eu acho bem importante para que as pessoas possam entender, né, o quanto que a projeção consciente ela pode ter uma contribuição muito efetiva nesse processo de resgates coletivos. Eu falei anteriormente sobre essa questão das CONSRELs, aí trazendo para essa questão da reurbanização extrafísica, esse é um movimento que iniciou-se por volta dos anos 1100 aqui no planeta Terra, de acordo com pesquisas do professor Valdo Vieira e de outros pesquisadores que também começaram a fomentar esse assunto, que foi um trabalho iniciado para desmanchar, desconstruir esses bolsões extrafísicos e trazer essas consciências que precisavam ressomar para que elas começassem a entrar nessa dinâmica evolutiva de novo, né? Ficaram estagnadas muito tempo nesses bolsões extrafísicos. E se a gente leva para o viés dos resgates coletivos, muitas vezes a gente vê que a necessidade de um resgate se dá por consequência de atuação dessas consciências que, pela sua imaturidade consciencial, desencadeiam ali algum acidente de percurso para um grupo de pessoas, né, para um grupo coletivo de pessoas. E os amparadores, por sua vez, quando vão atuar, muitas vezes eles já percebem o que vai acontecer antes mesmo do fato ocorrer, né? A espiritualidade, o olhar da dimensão extrafísica para o intrafísico sempre está na frente, né? Então, antes desses fatos, existe já um movimento de o que vai ser feito para ajudar naquela condição de resgatar aquele grupo de consciência que passou por um acidente coletivo.
E aí é onde entra muitas vezes o trabalho de projetores conscientes, né, que são pessoas que possuem domínio da projeção consciente por já ter buscado o desenvolvimento disso de uma forma técnica, de uma forma lúcida, né? Seja nessa vida, seja em vidas anteriores. E essas consciências muitas vezes são utilizadas nesses trabalhos de resgates, né? Elas são tiradas do corpo, às vezes durante a noite, ou mesmo o próprio professor Valdo citava que às vezes durante o próprio dia ele era convidado a se retirar para algum ambiente onde ele pudesse repousar para que ele fosse fazer um trabalho extrafísico, né? Para alguma atividade extrafísica, numa dimensão não física. Então os projetores eles são levados para esses ambientes para que contribuam nesse processo de resgate dessas consciências. Tá? Então, a projeção ela tem uma linha de projeção assistencial que a gente estuda, que quando a pessoa vai dominando mais, ela vai ganhando mais maturidade, isso se torna uma ferramenta de assistência, não só para consciências aqui na dimensão intrafísica, nessa dimensão física nossa do dia a dia, como também para trabalhos nessas dimensões extrafísicas. Então, os projetores, eles visitam esses ambientes do ponto de vista extrafísico, onde ocorreu o fato, e através do trabalho em equipe, vejam ali a melhor forma de fazer a atuação para o resgate. Muito. Tá? Então, existe uma sinergia muito grande nisso, porque os amparadores contam muito com a gente que consegue já ter algum nível de atuação com lucidez na dimensão extrafísica. Eles realmente olham para isso como algo bastante importante. Olha que maravilha, né? Bem, Gustavo, todas as pessoas que passam pelo acidente aí coletivo, né, são resgatadas de forma coletiva também ou não? Legal. Sempre é do interesse dos amparadores, né, que são consciências com um grau de fraternismo muito grande, com o olhar de querer sempre ajudar, né? Sempre há o interesse de que eles façam o resgate e de que ajudem a todos que queiram ser ajudados. Ocorre que, numa situação de acidente, seja ele um acidente aéreo, seja um acidente promovido por alguma situação anormal ali, a pessoa que passou, a vítima daquele acidente, o comportamento que ela tem naquele momento vai dizer muito se ela vai ajudar ou dificultar o processo do resgate dela. Porque muitas vezes ela entra num processo de raiva, de ódio, porque ela teve a vida dela interrompida. E aquilo ali, a frequência energética que ela vai se sintonizando quando ela entra nesse padrão de pensamento, distancia ela do trabalho dos amparadores. Então ela começa a se afinizar muito mais com bolsões energéticos de outras consciências que também possuem raiva, ódio, tristeza, melancolia. E aí a gente pode, na conscienciologia, nós chamamos esses ambientes mais degradados de baratrosfera. Nós podemos fazer uma analogia com isso com o umbral, por exemplo, como é conhecido, né, no espiritismo também. Então, esses ambientes mais degradados, a pessoa ela vai sozinha por afinidade de pensamento, ela se sintoniza naquela dimensão e acaba se deslocando extrafisicamente para esses ambientes. Então, isso por si só já dificulta o trabalho de resgate dos amparadores. Agora, aquelas consciências que começam a ter um pouco mais de compreensão do que aconteceu, de aceitação, elas ajudam que os amparadores consigam acessar a elas para fazer um trabalho de esclarecimento, para depois ser feito um encaminhamento para algum ambiente onde ela vai ser assistida do ponto de vista extrafísico para dar continuidade no processo evolutivo. E aí eu acho que é um ponto importante da gente pensar também, né? Para a gente desmistificar e tirar esse peso que muitas vezes se coloca em cima disso, que a nossa vida intrafísica, ela é apenas uma oportunidade de evolução que nós estamos tendo, mas que nós já tivemos N outras oportunidades como essa, né? Então, que encerrar o ciclo de uma vida intrafísica não significa que estejamos encerrando a nossa história como consciência, né? A gente
continua, claro que vai ser uma vírgula ali que deu uma certa atrapalhada, porque foi um acidente de percurso, mas que se a pessoa tiver lucidez para dar continuidade no processo dela, naturalmente ela seguirá na evolução dela. Maravilha. Eu vou pedir para a produção, ele trouxe algumas, cartaz, né? Ele trouxe umas imagens. Enquanto você fala para a gente, a Conscienciologia ela tem vários cursos, né? E ela tem uma linha de estudo ou mesmo técnicas, e as pessoas têm acesso para poder aprender tudo que você tem dito aqui para a gente, não é? Exatamente. Principalmente da projeção. Isso. Então, enquanto as imagens são colocadas, eu gostaria que você convidasse nosso público, por favor, Perfeito. para o trabalho. Nós temos um dos cursos que tem mais relação com esse tema que nós estamos falando aqui hoje, de assistência, né? Resgates não deixa de ser assistência ao próximo, né? Do ponto de vista da espiritualidade, né? Dos amparadores para conosco. Esse curso Assistenciologia é um curso onde nós procuramos ensinar aos alunos técnicas assistenciais, técnicas de amparo e ajuda ao próximo, porém de uma forma técnica, científica, neutra, universalista, para que a pessoa comece a cada vez mais entender que ajudar o outro pode ser feito também de uma forma científica, de uma forma técnica, buscando sempre o esclarecimento das consciências para que elas tenham autonomia evolutiva. Então, no Assistenciologia, nós falamos muito desses conceitos de reurbanização extrafísica, quem são as consréus, ensinamos técnicas assistenciais, até mesmo a projeção consciente assistencial, né? Nós temos laboratórios onde os alunos são convidados a experimentar laboratórios de colchonete para que eles apliquem técnicas projetivas. Então, é muito rico todo esse tipo de conteúdo para que a gente possa estudar, para até a gente mesmo buscar essa qualificação de entender como é que eu posso ajudar o outro de uma forma mais técnica, de uma forma mais lúcida, pensada, né? Muito bom. Então, esse curso do Assistenciologia, ele tem início no dia 4 de maio. São quinzenais aos sábados e domingo. Ótimo. E o telefone de lá, Gustavo? Isto. O telefone é 11 3287 9705. E o site do O site Instituto? www.iipc.org. E o e-mail de contato é sampaulo@iipc.org. Eu só queria falar uma coisa, Kátia. Eu fiz o curso de Assistenciologia faz alguns anos atrás. Gente, eu super indico para vocês fazerem, porque assim é uma experiência muito legal e que te traz muito esclarecimento de como nós precisamos estar, termos esse princípio de unidade, porque afinal de contas nós somos só uma unidade, né? Humanidade, né? Não é isso? Então nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Eu acho que esse é o sentido dessa grande família que está aqui na Terra, né? Então vamos buscar, eu indico, vai lá e faça o curso. Super indico, porque eu fiz e tive experiências incríveis, Kátia. Eu sei, você me assim, contou. Maravilhoso. Bom, eu particularmente, eu tenho muita... Muito respeito. Muito respeito e muito carinho pelo trabalho do Valdo, porque eu acho que ele deixou um legado maravilhoso para a humanidade. Só e as pessoas que me conhecem sabem disso. Verdade. Gustavo, eu queria agradecer a tua presença. Eu espero que você possa nos brindar mais vezes, né? Perfeitamente. Eu quero que você Demorou, mais mas de cons super réus. valeu. Fica já uma outra pauta de cons réus, como lidar com tudo isso, como entrar no fraternismo. Perfeito. Então, já, próxima pauta, por favor. Contem com a Venha nos gente, a gente esclarecer está mais, tá? à disposição. Quando vocês quiserem, é só convidar, a gente estará disponível aqui. Gratidão, viu, Gratidão, Gustavo? Gratidão a ao você, Instituto também. ao né? Instituto, Gratidão ao Valdo, que deixou esse legado maravilhoso. maravilhoso, e que o Instituto é um trabalho que tem que ser divulgado para que muitas pessoas conheçam, para que a gente entre nessa ajuda mútua, nesse fraternismo, né? Minha admiração e meu respeito por todos. Muito obrigada mesmo. Gratidão, Gustavo. Gratidão. Obrigado novamente. Eu espero que você volte rápido, viu? Estaremos. Ó, já tem uma pauta aí, hein, Kátia? Com certeza. Porque no Enigmas é assim, Kátia. Você pode ser pequeno por opção ou grande por determinação. Não é? E ser grande não é ser grande no sentido de ter coisas, é de você ser o seu máximo melhor possível todos os dias.
Então, invista na sua evolução. Gratidão, Kátia Gaia. Gratidão, Cris. Um enorme estar contigo, um enorme estar com você. Até o próximo Enigmas, pessoal. Espero vocês na próxima semana. Vem aqui com a gente nessa jornada.